Olá pessoal, eu sou a Camila Cipriano e hoje eu vim bater um papo com vocês que é... E aí? Casamento e quarentena, dá certo? Olha, vou falar um pouquinho do que eu tô passando e é mais um bate-papo. No começo da quarentena tava bem mais difícil. A gente passou 4 meses sem ver ninguém mesmo. Ficamos eu, meu marido e o Davi. E tava bem complicado, porque a gente já briga normalmente de coisas do cotidiano e assim com todo mundo. Relacionamento é assim. Agora imagina confinado na casa, 24 horas por dia, com um mundo de coisa para fazer. É casa, é faxina, é comida, é cuidar de filho, é cuidar do trabalho, sem tempo para respirar. Então, assim, uns dias pra cá eu andei pensando e sabe aquela sensação de que sabe aquela sensação de que a grama do vizinho é mais verde? Então, eu tava com essa sensação. Mas aí eu parei pra pensar e vi que, na verdade, ela até pode ser mais verde, mas se você olhar de perto, é sintético. Ou seja, não tá fácil para ninguém mesmo. E o que eu comecei a fazer para amenizar a situação? Primeiro, eu comecei a sonhar mesmo. Eu comecei a pensar em coisas boas que me tragam um pouco mais de felicidade. E para quem me conhece, uma dessas felicidades é programar uma viagem para Disney, para Orlando. Então eu comecei a programar, a sonhar. Se vai dar certo ou não, só Deus sabe, porque esse dólar surreal. Mas eu comecei a sonhar. E outras coisas que a gente começou a fazer é pontuar prioridades. As minhas prioridades são diferentes das prioridades do meu marido. Porém, a gente tem uma prioridade em comum, que é o nosso filho. Então, ele é sempre o primeiro da lista. Os dois têm que abandonar tudo o que estão fazendo para cuidar dele, se for o caso. Eu estou cuidando mais do Davi do que o meu marido. Porém, isso não livra ele dessa responsabilidade. Então, quando eu preciso, é ele que assume e aí a gente vai fazendo bem bolado. Quanto à casa, bom, a casa a gente começou a fazer as faxinas. Na verdade, no começo da pandemia, eu fazia faxina sozinha e o Rodrigo cuidava do Davi sozinho. Porém, são duas coisas muito pesadas. Cuidar do Davi sozinho, que é uma criança com extrema energia, e cuidar da casa, que também, para quem não gosta, no caso eu, odeio cuidar de casa, odeio fazer serviço de casa, também estava bem pesado. A gente começou a fazer faxina aos sábados, os dois. Então, os dois olham o Davi e os dois fazem a faxina. E assim começou a ficar um pouco mais leve para os dois. Então, começamos a fazer isso, começou a dar certo. Essa divisão que a gente tem feito. De dia de semana, ainda sou eu que cuido do Davi, e faço comida e etc. E o Rodrigo foca mais na empresa. Ah, e detalhe, para quem não sabe, nós trabalhamos juntos. É um agravante. Só que a gente tenta sempre administrar da melhor forma. No começo, eu comecei a pensar assim, vamos imaginar que isso aqui é uma empresa. O Davi é o nosso cliente, ele não pode ser insatisfeito, senão não acaba muito bem. E eu e o Rodrigo somos os funcionários e temos que fazer as coisas andarem. Então, assim, não espere o outro fazer, vá fazendo. Porém, se tá pesado para você, conversa, expõe o que tá difícil. Foi uma coisa que eu fiz aqui
E aí, no final das contas, a gente viu que tava pesado pros dois. Eu achava que tava pesado só pra mim, ele achava que tava pesado só pra ele, porque a gente ainda não tinha se conversado. Então, a conversa é a alma do negócio. Então, respira, respira. Pensa, pontua as prioridades, veja o que tá pesado pra você, mas também aprenda a escutar. Eu não sou nenhuma especialista, eu tô conversando, tô batendo um papo sobre a minha experiência na quarentena com o meu casamento. No começo, a gente brigava muito e eu falava, nossa, isso aqui vai dar ruim. Mas no final das contas, pensando bastante, eu vi que a melhor maneira era expor o que estava difícil para mim. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se você estivesse com seus pais, ou se você estivesse com amigos, ou se você estivesse com qualquer pessoa, morando com qualquer pessoa, você estaria brigando também, porque todos somos diferentes. Então, não é com ele que vai ser diferente, certo? Então é isso. E lembrando que é muito importante ambos terem um tempo para cada um. Aqui em casa a gente fez da seguinte forma: no domingo, que é o único dia que a gente realmente tem livre, porque de segunda a sexta-feira nós trabalhamos, cuidamos do Davi, etc. De sábado fazemos a faxina e aos domingos é o único dia que a gente tem livre. Então, domingo, meio período, eu fico com o Davi e meio período o Rodrigo fica com o Davi. E aí eu consigo fazer as coisas que eu gosto. Consigo mexer na internet, fazer meu pé, minha mão, fazer máscaras, cuidar do meu cabelo, enfim. E ele consegue mexer no carro dele, que é a coisa que ele mais gosta no mundo. E assim a gente vai levando a quarentena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa um comentário, porque assim vocês vão me incentivar a fazer mais vídeos para vocês. Beleza? Tchau, tchau!